Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazzolo. E ela, Rosana Freneda. E a gente está aqui para palavrinhar. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. Bora sortear. Sorteio, bora enquanto lá. eu sorteio. Eu esqueci. Meus avisos de praxe, para vocês curtirem muito o canal, para vocês compartilharem vídeos que acharem interessante, achou a palavra interessante, o tema interessante, relevante, compartilhe, diga para o mundo que nós existimos, por favor. Ative o sininho para ser lembrado todas as vezes que novos episódios forem ao ar e inscrevam-se no canal. Registrem a sua satisfação em relação ao nosso trabalho. Nós vamos ficar muito felizes. Tudo isso logado para que o senhor YouTube te considere. Aí a nossa palavra sorteada é bonança. Enquanto a Rose procura a palavra, você já foi se informar sobre a habilidade 360? Você já entrou lá no nosso Instagram, @Roseli Mazzolo, @Rosana Freneda, e verificou, agendou a sua mentoria gratuita de 1 hora? Então, bora lá, não esqueça que tem uma super metodologia para transformar a sua vida, para agigantar o seu processo, para fazer com que você seja protagonista da sua história. Show? Isso mesmo, agende sua mentoria gratuita lá no nosso Instagram. Para conhecer, né, a metodologia. Isso. Bora lá. Significado de bonança. Substantivo feminino, tempo tranquilo com vento e mar calmos, serenos. Figurado, é calmaria, quietude ou sossego que aparece após um período conturbado. As brigas deram lugar à bonança. Por extensão, ventura, período produtivo, bom e próspero. Nossa, gostei desse produtivo. Depois da tempestade vem a bonança. Não é bonança, não. Bonança, seriado antiquíssimo. A Rô denunciando nossa idade. Meu Deus, bonança. Fato. Sinônimo de bonança, prosperidade, tranquilidade, calma, calmaria, ventura. Antônimo de bonança, agitação, tempestade. Uau! Uau! Vamos ver aqui uma frase bonita sobre bonança. De Rui Barbosa. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Nossa, que delícia! Liberdade. Bonança é tudo de bom, hein? Gostei dessa palavra. É tudo que eu quero para minha vida. Eu gostei dessa relação com a produtividade, né? Sim. Bonança tem a ver com ser produtivo. Porque a produtividade, gente, traz tranquilidade. A produtividade traz alegria. É tão bom quando a gente termina um trabalho que a gente conseguiu produzir, conseguiu finalizar a tarefa com sucesso, às vezes ali com alguns percalços no caminho, né? Tem que desviar aí de algumas pedras. Mas, quando você termina, encerrando um ciclo. Querendo ou não, é sucesso. Porque o insucesso é quando você para no meio do caminho, né? E a bonança, ela vai te dando base, estrutura, para você não desistir no meio do caminho, para você continuar, para finalizar o ciclo, para finalizar uma tarefa. Então, e depois da tempestade vem a bonança, né? Quantas vezes a gente usa esse provérbio? Para momentos em que a gente está em momentos de desespero, de sofrimento, de dor, na expectativa de que lá no final do túnel tenha a esperança de dias melhores, de dias mais confortáveis. Esses dias mais confortáveis, essa bonança, ela vem para a nossa vida quando a gente está e se prepara para esse momento. Porque a bonança, gente, ela não vai se fazer por si só. Você precisa se preparar. Esse precisa também parece que é meio um imperativo. Eu não gosto dessa coisa do imperativo. Mas
acredito que é interessante a gente olhar para a bonança, que ela existe sim, que ela é uma luz do túnel, uma luz no final do túnel, sim, mas que para que eu chegue lá no final do túnel, eu preciso caminhar até ele. E este caminho é o meu trajeto, né? É o passo que eu vou dar, passo a passo. É a meta que eu quero atingir. Aquele é o meu objetivo. O objetivo está lá na luz do fim do túnel. Como é que eu vou caminhar por esse túnel para chegar lá? Quais são as escolhas que eu vou fazer para chegar lá? Né, Rô? Porque eu preciso fazer escolhas. E, gente, tem uma frase do Murilo Gun, é mais ou menos isso. Toda escolha denota ou demanda abrir mão de algo. Então não tem jeito. Todas as vezes não dá para escolher duas coisas, né? Então, quais escolhas a gente está fazendo hoje para que a gente tenha esta bonança? E aí eu vou linkar, não sei se a Rô falou, se tem aí no dicionário, mas eu vou linkar essa bonança à prosperidade. Sim. Tem? Sim, claro. É um estado de prosperidade. Eu vou ligar, eu gostaria muito de alertar vocês, como é que tá esse seu nível, teu nível de pensamento com relação à prosperidade? Como é que tá o nível de prosperidade na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nas suas relações? Porque prosperidade, gente, o dinheiro faz parte, não é exclusividade. Então, a prosperidade é saúde, é dinheiro, relacionamentos, né, amor, profissão. Como é que tá isso? Como é que tá a sua bonança nessas áreas da vida? No último episódio, a Rose falou da Roda da Vida do Habilidade 360, que tem 14 áreas. Então, dentro dessas 14 áreas, e depois a Rô com mais propriedade pode aí citar algumas delas, que tá cada uma. Né? Porque vocês percebem que se você puxar um episódio do outro, eles vão se complementando de uma maneira que parece que é a providência divina que escolhe as palavras, para que o episódio anterior tenha uma relação com o episódio de hoje e que eles se complementam. Então, como é que tá isso? Como é que tá as escolhas da sua vida e como é que tá a sua prosperidade em cada área da vida? Então, quando eu li, né, e eu vi o que eu estava lendo sobre bonança, na verdade é uma palavra que traz esperança, porque acho que é um lugar que todo mundo quer estar, né, no sossego, na calmaria, na prosperidade. Mas a gente vai mudar a palavra, em lugar de esperança, esperançar. Né? Porque esperança é quem espera por algo, esperançar é quem faz para que algo aconteça. Né? Então, esperançar é ter um pensamento positivo a respeito de algo, né? Mas as ações são necessárias para que isso aconteça. Quando a Rô fala de produtividade, é muito difícil produzir no caos. Então, eu já falei para vocês várias vezes, e assim, é muito difícil as pessoas aceitarem o que eu digo. Eu não consigo viver no caos. Eu faço de um tudo para que a minha vida esteja em calmaria, para que eu consiga raciocinar, discernir, produzir, refletir e trazer e transbordar o melhor de mim para as pessoas. Então, quando a gente fala, né, se a vida estiver num caos, se tudo que nós começamos a fazer, nós desistimos na metade do caminho, ou não conseguimos fazer no prazo, ou tudo está atrasado, tudo está revirado, como é que eu consigo? Bonança é um estado. Né? Como é que eu posso estar num estado de prosperidade, num estado de calmaria, num estado de sossego, se eu perdi a mão de tudo que eu tenho de fazer na vida, do tempo que eu tenho, dos recursos que eu tenho, das pessoas que eu tenho, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então a prosperidade, ela não cai do céu, o sossego não cai do céu, a paz não cai do céu, ela é construída por meio das nossas atitudes. E se a gente não consegue lidar, né, a Rô falou das 14 áreas da vida, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com a família, como é que eu me relaciono com o dinheiro,
Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Para que isso tudo aconteça de forma a nós termos uma vida produtiva que gere abundância e que nos leve nesse lugar que todo mundo merece estar. Não é possível que as pessoas se acostumem com o caos, estejam sempre apagando incêndios, sempre ocupadas, sempre atarefadas, sempre correndo atrás de algo que precisa ser feito e que às vezes nem é concluído. Quantas pessoas, nós atendemos pessoas que começam a fazem 50 mil cursos e não aplicam nada. Leem não sei quantos livros, ou seja, não estão em estado de presença quando estão fazendo um curso, quando estão numa aula, quando estão lendo um livro. Porque tudo isso demanda esforço, demanda de novo a palavra que nós falamos tanto no episódio anterior, intenção. Então, quando eu tenho a intenção de morar nesse lugar, de experimentar esse estado de bonança, eu preciso realmente diagnosticar, né, em que estado eu produzo melhor, em que estado eu prefiro estar para produzir mais, para gerar mais resultados. Porque não adianta você produzir sem gerar resultados. Então, às vezes eu penso, a gente observa, né, as pessoas tão ocupadas, sem tempo para nada, mas você não vê resultado. Não vê prosperidade, não vê abundância, porque está tudo muito... Está tudo desfocado. Exatamente. Então, bonança é uma palavra que aparece aqui como pretexto e como é que eu posso falar? Como provocação. É uma palavra provocativa, porque é um estado que poucas pessoas hoje experienciam em virtude de uma vida atarefadíssima, cheia de informações irrelevantes, superficiais, que não levam a lugar nenhum. Então nós estamos direcionando tempo, recurso, esforço para coisas que não estão reverberando nesse estado de calmaria, de paz, de sossego, de uma vida abundante em todas as áreas. É uma vida produtiva, né? Então, é uma palavra que traz para a gente a delícia de provocar vocês. Vocês moram nesse lugar, vocês já estiveram nesse lugar, e eu tenho certeza que se vocês passarem pela bonança, vocês jamais quererão sair. Porque o caos pode nos trazer um movimento. Né? Muitas vezes o caos, nós acabamos de falar em mudança, né? Normalmente o caos provoca mudança, mas a gente não precisa morar lá nesse caos, acostumar-se com uma vida desorganizada, sem sentido, sem propósito. Acho que aqui cabe de novo, né, o exercício do diário aí, de fato, né, de escrever diariamente. Para saber o quanto você está vivendo no caos e se acostumou a ele, porque a Ru começou a fala dela dizendo que ela não consegue entender que não é possível as pessoas se acostumarem. Mas, aí falando do nosso amiguinho cérebro. É verdade, né? É verdade. O cérebro adora um padrãozinho. Para ele, quanto mais padronizada a nossa vida for, melhor. E se a gente se habituou a viver no caos, o cérebro já se adaptou. Só que isso traz consequências físicas. Isso vai trazer doenças, porque excesso de produção de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso vai entrando no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, trazendo as doenças. Então, quando a gente fala que o processo emocional, a doença começa no processo emocional, não é a emoção. Por quê? Porque a emoção alegria, porque a emoção tristeza dispara hormônios, dispara neurotransmissores que vão, em excesso, prejudicar o seu corpo físico. Ponto. É ciência. Ninguém está aqui no achismo. Então, viver no caos vai trazer consequências sérias para o teu corpo físico. O que a nossa geração, principalmente, minha e da Rô, nós aprendemos que a gente precisava trabalhar muito, ter muita coisa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a mulher, ela já tem essa coisa de ter um cérebro mais observador, né? A mulher consegue fazer
consegue até a segunda página, né? 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Tipo, enquanto está cozinhando, está cuidando, está preparando o leite do filho, está dando uma madeira, enfim, ela quando ela está com 2, 3 crianças, ela está ali sambando, né? Tá quase que num samba, porque ela corre para um lado, corre para o outro. Agora, o cérebro masculino, não, ele é mais focado. Se o homem, por exemplo, está assistindo televisão, pode estar caindo o mundo do lado dele, ele não vai nem perceber, porque ele tem um processo de foco por uma única coisa. Mas nós aprendemos, né, Rô, a ter a nos adaptarmos ao caos. Essa geração que está vindo, é interessante que eu li esses dias, que essa geração que está agora hoje, que está indo para o mercado de trabalho, se o trabalho é do caos, eles precisam estar atentos a muitas atividades, eles não querem. Eles preferem ter uma vida mais simples, né, financeiramente falando, a ter que viver nesse caos. Essa é a geração que está chegando agora para o mercado de trabalho. Então, tudo é uma questão de adequação de hábitos que o nosso cérebro se adaptou. Então, a gente precisa, vou falar uma palavra que não existe, desadaptar. E como é que você faz isso? Treino. Como é que você faz isso? Tô no caos? Para. Respira. Percebe que está tudo em movimento? Para. Presença, consciência, para que a gente não vá para esse caos e não entra onde a gente precisa entrar, onde a gente precisa estar. Porque, gente, as grandes ideias, elas vêm no estado de calmaria, no estado de bonança. É quando o teu cérebro está ali, ó, no relaxamento, é que a ideia vem. Claro que você tem que estar imbuído não, né? Você tem que estar ali com informação, você tem que ter recebido informação para que a ideia venha. Mas a ideia, a criatividade, ela é extremamente forte quando você está em um estado de bonança. E eu só falei. E é interessante aqui ressaltar que quando você estar em estado de calmaria, de paz e de sossego, não significa estar improdutível. É muito pelo contrário, tá? O que acontece é que a gente tem de produzir o que é relevante para a gente despende energia para coisas que não geram os resultados que a gente quer. Então, muitas vezes a gente se ocupa de coisas que não estão surtindo o efeito que você deseja na sua vida. Então, quando você está lá no estado de calmaria, você consegue observar isso. Você tem tempo para refletir e dar energia àquilo que realmente faz diferença na sua vida. Então, eu vou despender meu tempo, meu esforço, minha inteligência, minha cultura para algo que está vindo em direção a mim e em direção aos meus objetivos. Quando você está no caos, você faz, às vezes, retrabalho, às vezes faz coisas que, às vezes na empresa, a pessoa te cobra coisas que ela nunca vai utilizar, porque ela nem pensa, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso para quê? Então, o estado de calmaria te dá essa consciência de ter tudo visualizado, você consegue enxergar em que situação está cada projeto que você está conduzindo. Você consegue trabalhar em várias frentes, porque está tudo sob controle. De vez em quando vem o caos para você melhorar o processo, não para você morar nele. Não para ficar nele. Então é isso? É isso. Então bora. Quando é que a gente volta? Próximo episódio. Mas antes da gente ir, nós vamos pedir para que você curta muito o nosso canal, compartilhe, diga para as pessoas que nós existimos e somos muito bem intencionadas. Estamos aqui para que a sua vida seja mais leve, mais feliz, mais abundante. Ative o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo episódio entrar no ar. Inscreva-se no canal. Sim, fique logado e comente, tá? Comente como é que tá a sua vida em termos de bonança. Então a gente se vê quando? No próximo episódio. Então, até lá. Até. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo.